Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, a todos. Vamos iniciar a nossa mesa redonda desta manhã, que se chama Descolonizando Outras Áreas do Conhecimento. Nesse caso, na primeira parte, nós vamos contar com um grupo de professores, a professora Luísa Marques Rosa, Suzilane Cerejo Marinelli e o professor Glauco Vaz Feijó, todos professores do Instituto Federal de Brasília, vinculados ao curso de licenciatura em dança. Então, eu vou convidar os professores já estão aqui, obrigado. E na sequência, nós vamos ter também a apresentação com o professor Patrick Walsh, que é doutorando aqui no departamento de Sociologia, suponho. Então, então, como a primeira fala, na verdade, é uma fala, vamos dizer assim, compartilhada, se é que eu posso usar esse termo, então eu vou atribuir, nós vamos atribuir ao grupo por volta de 25 minutos, tudo bem? E o Patrick, 20 minutos, tá certo? E aí a gente tem um tempo de sobra aí para nós fazermos nossa discussão, tudo bem? Bom, então, obrigado. Então, de uma vez, eu já passo a palavra aos professores. Boa tarde a todos. Obrigado, Brecht. Bom dia. Antes de eu fazer qualquer comentário sobre... Está saindo o som? Vocês estão me ouvindo? Não, né? Agora sim. Então é só ficar próximo. Bom dia. Antes de fazer qualquer comentário sobre essa mesa que é um pouco atípica, com essa fala tripartite que o Brecht já mencionou, eu queria ser mais parabenizar o professor Joás pela coragem e empenho na organização desse seminário. Eu acho que hoje, no último dia, ele já deve ter visto que valeu a pena. A gente viveu aqui, está vivendo uns dias bem intensos e interessantes. E, além de parabenizar o Joás, eu queria agradecer, agora eu já falo em nome das minhas colegas, Elu e Suzy, agradecer a generosidade do Joás, que nos convidou por ter feito questão de inserir aqui nesse debate o Instituto Federal de Brasília, que é o vizinho aqui de rua da UFB, fica ali do outro lado da rua, embora muita gente ainda não conheça. Eu acho que isso já foi talvez um ato decolonial do Joás, de trazer o UFB para o debate dessa importância, porque o UFB tem uma outra história, tem uma outra dimensão acadêmica diferente das universidades, dos institutos federais, não só o IFB. Por falar em institutos federais, eu não vou usar um dos meus 5 minutos, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, esse público, para reforçar 2 denúncias, de 2 fatos que ocorreram, causados essa semana pelo governo golpista e seus apoiadores. Um foi amplamente noticiado, o resultado do Enem, divulgado em cadeia nacional, no jornal da TV golpista também, nessa semana, e no resultado do Enem foram excluídos os resultados dos institutos federais, que a gente oferece ensino médio. E entre as 100 primeiras escolas mais bem pontuadas no Enem, apareceram 3 escolas públicas, e isso foi razão para todo o discurso contra a educação pública, a necessidade da reforma do ensino médio, que está aí valendo como MP. Se os institutos federais, e quando eles forem inseridos, que isso vai ser corrigido, em vez de 3 escolas entre as 100 primeiras, 3 públicas, nós teríamos 37. Então isso faz uma grande diferença, é uma estratégia óbvia de manipulação desse governo que está aí. E a outra, os institutos estão sob forte ameaça, inclusive de extinção. Nessa semana também um procurador federal do Rio de Janeiro enviou um ofício para o reitor do Colégio Pedro II, que faz parte da rede dos institutos federais, recomendando que o reitor retirasse das unidades do Colégio Pedro II todos os cartazes fora Temer. E deu 72 horas e apurasse responsabilidades, que empregou esses cartazes. E deu prazo de 72 horas para que as medidas fossem tomadas, sob pena de ser processado por prevaricação, se não fizer. Então o colégio está numa mobilização
muito forte. Bom, eu queria ter falado disso, mas não foi sobre isso que a gente veio falar hoje aqui. Nós viemos falar sobre como que essa ideia decolonial chegou, quer dizer, o melhor, está chegando no Instituto Federal de Brasília por meio da licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília. Bom, rapidamente, para quem não sabe, os institutos federais foram criados em 2008 e eles têm a obrigação de oferecer prioritariamente vagas no ensino médio, 50% das vagas. Mas nós também temos a obrigação de oferecer 20% de nossas vagas em licenciaturas, cursos de licenciaturas. E a licenciatura dessa unidade aqui, que fica ao lado do campus Darcy Ribeiro, é a licenciatura em dança, onde nós três atuamos. Eu vou fazer aqui, nós vamos fazer então uma fala aqui tripartite, eu vou fazer essa introdução sobre o que a gente vai falar. A Suzy, que está do outro lado da mesa, vai desenvolver a fala e a Luísa vai concluir com algumas reflexões que a gente está começando a levantar lá nos nossos debates que a gente pretensamente tem chamado de decoloniais, na licenciatura em dança. Os institutos federais eles estão nesse bojo da ampliação da oferta de vagas no ensino superior que veio sendo colocado em prática pelo governo federal nos últimos 15 anos, aí que agora parece que vai ser interrompido. Essa ampliação, assim como nas universidades, mas eu acho que de maneira mais forte, essa ampliação das vagas trouxe para os institutos federais centenas, milhares já de estudantes que antes não ingressavam no ensino superior no Brasil. Nós temos dezenas e dezenas de casos de licenciatura em dança de alunas que são as primeiras de suas famílias a ingressarem no ensino superior. Isso, claro, nos deixa muito felizes, isso nos deixa contentes. Mas, por outro lado, vem com isso os problemas que já foram mencionados aqui. Assim, no primeiro momento, a gente poderia pensar que, como os institutos federais são novos, nós teríamos também novas formas e estratégias de acolhimento dessa parte da população que sempre teve excluída do ensino superior. Isso não é verdade. Os prédios, os institutos são novos, mas os professores, nós todos, fomos formados em universidades brancas, colonizadas, alguns em universidades europeias na Europa, outros em universidades europeias aqui no Brasil, em Brasília mesmo. E os problemas e as dificuldades e os erros são os mesmos que já foram mencionados aqui. Na licenciatura em dança, nós somos lá um corpo de intelectuais e artistas formados nessas mesmas universidades que formam os professores, os artistas acadêmicos da Universidade de Brasília. E nós nos assustamos, falando uma linguagem já da dança, com esses corpos que chegaram no Instituto Federal para serem licenciados em dança, com esses corpos negros que entraram sem pedir licença nas nossas salas de aula de dança muito bem equipadas e preparadas, diga-se de passagem, mas equipadas e preparadas para danças clássicas, danças modernas, danças contemporâneas, mas não para as danças que chegam com esses novos corpos que a gente nem sabe classificar como dança algumas vezes. Chegam corpos que dançam de forma que no início nós chegamos a dizer, alguns de nós, que são corpos que dançam de forma disforme, ou palavras parecidas. Bom, é sobre isso que a gente vai falar, e antes que eu me empolgue e esqueça que nós somos três, eu disse que essa nossa fala seria uma fala sobre como a ideia colonial chega ao Instituto Federal de Brasília. E é exatamente assim que ela chega trazida por esses corpos, que nós julgamos de disformes. É assim que a colonialidade, a gente disse que nos atropelou, antes que a gente sequer dela soubesse o nome. Agora que a gente aprendeu o nome, a gente está tentando entender esses corpos como corpos de fronteira, corpos com potencial para descolonizar o ensino da dança, com potencial de transmodernidade, de ruptura, que não tiveram as transformações trazidas pela dança moderna, e nem mesmo pela dança contemporânea, que podem, principalmente a dança contemporânea, terem sido críticas, mas não foram decoloniais, justamente porque não transpassaram a modernidade e não podiam ter feito, porque o seu substrato nunca deixou de ser moderno.
tem apenas alguns meses que nós três aqui nos reunimos a esse movimento de compreensão desse momento a partir de uma perspectiva decolonial, de compreender esses corpos que tantos questionamentos nos trouxeram como corpos de fronteira e de, a partir daí, tentarmos desenvolver uma prática pedagógica não apenas crítica, mas também decolonial. Uma prática que não nos leve ao enquadramento desses corpos e movimentos em padrões modernos ou contemporâneos colonizados, mas que permita que o potencial de criação de estéticas múltiplas e decolonizadas se desenvolva e que o potencial de transformação da colonização do ser e do saber que essas novas estéticas e conhecimentos carregam possa se realizar apesar de nós. Eu passo então agora imediatamente a palavra a Suzy e peço desculpas por ter passado um minuto que a gente combinou. Ok, bom dia a todos. Como o Glauco falou, eu já vou avançando nessa temática de como essas questões chegam até o Instituto Federal e, no caso, eu vou trazer algumas questões do ensino da dança no Brasil. Uma coisa importante que perpassa o ensino da dança é que, de fato, ele vem com a questão de uma influência forte estrangeira. Obviamente, em 1808, a fundação da Casa da Ópera, primeiro teatro, né, na Bahia, esse Real Teatro de São João, no Rio, esses teatros, antes mesmo do Teatro Municipal no Rio, vêm todos com a vinda da família real para o Brasil. Então é óbvio que os ideais de estética, de corpo, de pensamento, são os que vêm da Europa, e a dança, essa dança formalizada, ela chega nesse cenário. Então os bailarinos estrangeiros, eles vêm para o Brasil, são trazidos para entretenimento da família real, e para essa questão de desenvolvimento da arte. E aí a gente já tem uma questão muito forte do distanciamento entre cultura popular, o que se tinha aqui, as referências locais, e o que vem de fora e chega, né, num movimento externo de trazer o que é bom, o que deve ser importante na formação desse dançarino e nesses apreciadores aí. Então, os dançarinos estrangeiros eram aplaudidos, tinham seu devido reconhecimento. Os brasileiros, eles necessitavam adotar pseudônimos. Isso é um dado importante já na história da dança, né? Nesse momento, eles tinham uma preferência russa, obviamente, que os balés russos nessa época eram fortes no mundo, né? E só assim eles eram vistos e podiam ser considerados como os outros. Isso é um dado importante já. Os artistas também locais que iniciaram esse movimento de aprender essas técnicas estrangeiras, ainda assim, num nível muito profundo, nem seus nomes podiam ser preservados. Aí, a questão central nessa época, até o surgimento do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tem uma questão forte aí, que as companhias de dança vinham de fora, Europa e Estados Unidos um pouco, mas muito Europa, né, um conhecimento todo eurocêntrico, e elas circulavam com esses balés pelo país, nesse sentido, Bahia, Rio, depois São Paulo, o Teatro Municipal de São Paulo entra nesse cenário. Então a dança, ela entra, como as várias outras artes, e tem sido discutido aqui, nesse formato eurocentrizado. Em 1927, numa ramificação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entra então a criação da primeira escola oficial brasileira, que é hoje que se tem no corpo de baile do Teatro Municipal, a Escola da Maria Oleneva. Já de cara é visível, né, pelo nome, uma polonesa, e vai também disseminar essa técnica no pensamento e, sobretudo, meninas de classe média e classe alta no país. Então, a gente tem uma formação com ideais estéticos, com formas de ver o mundo, muito advinda da monarquia e nesse pensamento europeu. Passa, por favor. Bom, nesse cenário a gente vê que as técnicas sempre importadas, né, nessa relação de Ocidente e Oriente aí, que se discute nesse pensamento. O que se vê
é que nessa disseminação, a dança fica, o ensino dessa dança fica vinculado ao que se chamava tradicionalmente de conservatórios, né? E desses conservatórios apareceram alguns cursos técnicos profissionalizantes que tinham vinculação com o MEC, no sentido de segundo grau na época, né? Que hoje corresponde ao ensino médio. As academias particulares depois foram os nomes que isso assumiram, os conservatórios virando academias, essas terminologias, até que se chega nas universidades e posteriormente, recentemente, nos institutos federais, mas nessa estrutura de disseminação de ensino, onde o corpo que se tem, o pensamento que se tem, ele tem que ser colonizado, ele tem que aprender, ele tem que formar-se. Ele não é um corpo que está pronto. Então, a gente pensa que não é pronto só no sentido que ele é amador, mas ele não está pronto porque ele não tem um pensamento, um formato que vem das elites, né, muito claramente. Aí, falando de alguns cursos, né, a gente tem, volta um pouquinho isso, o primeiro curso superior de dança do país, então, na Universidade Federal da Bahia, aí em 1956. Ele vem, essa escola de dança lá da UFBA, com uma característica, uma licenciatura em dança e, ao mesmo tempo, nessa sua criação, formar dançarinos profissionais. Nesse mesmo modo de pensamento de cultura que vem de fora e da elite, das elites, ele trouxe novamente, aí é uma polonesa, a Janka, que é uma pessoa que tem uma concepção de dança moderna, um pensamento que vem da Europa do movimento expressionista, e ela fica 2 anos na direção desse movimento, na formação, no pensamento do primeiro currículo de curso aí, e posteriormente quem assume a criação do grupo de dança contemporânea, que é o GDC, que teve um papel muito importante na formação e na disseminação de dançarinos no país, no pensamento de dança, ficou a cargo do Rolf, que também é um estrangeiro. Então, obviamente, é uma dança que vem pautada em manifestações artísticas, pensando na Bahia, a grande população negra, né? Tudo isso presente no cenário de Salvador. No entanto, chega essa dança moderna e como isso vai se afetar, que tensões, que pensamentos, como se constitui isso, né? E aí, então, a pesquisa, eu trouxe essa citação de uma crítica de dança da época. A pesquisa inicial pautou-se sobre o manancial, então, de manifestações artísticas de diversas regiões, tomando como motivador o processo criativo que se evidenciou inovador inserido no contexto do movimento modernista da época. Isso marca muito fortemente que o ensino da dança vem com essa concepção do que se entende de moderno, né? E aí, na Unicamp, nós tivemos 2 outros cursos superiores entre a criação de 56 da UFBA e esse de 85, 86 na Unicamp. Um na Faculdade de Artes do Paraná e outro no Rio, né? Mas esses cursos se extinguiram. Então, esse acabou sendo um segundo curso que se diz na história das formações do Brasil. Na Unicamp, a Marília de Andrade, filha do Oswald de Andrade, ela é uma artista que sua formação foi nos Estados Unidos. Ela foi aluna das alunas de Isadora Duncan. Então, a Marília de Andrade é o que numa linhagem de dança, de formação de dança, ela foi neta de Isadora. Então, pense, ela vai aos Estados Unidos, se forma, vai para a Europa, o pai, imbuído, né, na Semana de Arte Moderna e todo esse movimento da antropofagia, enfim, esse pensamento vai configurar o currículo da Unicamp nessa época. Então, novamente, a gente vê aí esse pensamento moderno vindo da Semana de Arte Moderna no discurso, nas práticas corporais, nas reflexões e no currículo. Então, nós tínhamos lá
dança clássica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tínhamos danças do Brasil, compondo 1, 2, 3, 4. E tínhamos dança moderna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tínhamos outras técnicas importadas também. Então, as danças do Brasil entraram junto com essas outras como parte de uma formação, mas sem uma centralidade e sem uma reflexão, muitas vezes mais aprofundada. Eu me lembro que eu tive aula com Antônio Nóbrega, que é um grande expoente das danças do Brasil. E até então, eu nasci no interior de São Paulo e as meninas de classe média iam para as aulas de balé clássico para formar bons modos, né? E ter acesso a essa cultura erudita. E quando eu cheguei na Unicamp e fui fazer aula de capoeira, de caboclinho, de maracatu, de maculelê, isso era um universo estrangeiro a mim. Então, naquele momento, eu tinha dúvidas, inclusive, se eu era brasileira. Era uma questão que eu me perguntava, que o meu corpo era formado e habitava e se sentia natural em técnicas importadas e não em técnicas daqui. Eu uso o relato da minha própria experiência, porque é uma marca que foi muito difícil. Eu me sentia estrangeira no meu país. Era essa sensação nesse período da minha formação. E aí, adiante, então, avançando nas reflexões, arte e cultura popular totalmente distanciados e a arte vai para esse universo das elites e a periferia para a cultura popular, e esse conhecimento fica desvinculado na nossa formação. Aparece na década de 80 uma discussão sobre a identidade brasileira. Isso é muito forte na obra de uma coreógrafa do Rio de Janeiro, carioca, que se chama Lia Rodrigues. Vale lembrar que vários artistas brasileiros transitavam em turnês internacionais. E a Lia teve na Bienal de Lyon. Então eles chegavam lá nesses lugares e começaram a se questionar: o que do Brasil eu trago para esses lugares? Porque se fazia uma dança quase que igual. Então era muito estranho. A Lia, quando volta da Bienal de Lyon, ela começa com essa reflexão de uma identidade brasileira. Então os discursos sobre brasilidade na dança, perguntar o que é isso, quem sou eu? E na década de 80, 90 também aparece essa reflexão do que seria um corpo genuinamente brasileiro. Num movimento, claro que essa palavra genuinamente não faz o menor sentido na atualidade, mas era, na época, uma tentativa de firmar algo, de marcar esse espaço identitário, né, em reflexão. Algumas críticas de dança da época diziam que era uma releitura das tradições populares, um manifesto à brasilidade. A terminologia aparece claramente que algo de brasileiro aparecia aí, mas era muito estranho porque a decolonialidade aparecia um pouco na cena. Os artistas da dança conseguiam colocar nos seus espetáculos, nas suas obras de arte, alguns movimentos reflexivos e críticos sobre essa constituição colonial. No entanto, no ensino, nas práticas pedagógicas, a gente vê que isso é tardio. Então, alguns espetáculos potentes, mas as aulas muito com pensamento colonial. Por fim, por favor, Luiz, para ir encerrando, e a Heloísa vai complementar a minha fala, a questão que a gente pensa, analisando esse diferencial brasileiro, né? As discussões de currículos dos cursos superiores de dança não podem ser vistas somente de inserir, né, as matérias de danças do Brasil, mas esse pensamento tem que ser trabalhado junto, e a gente vê claramente que é um pensamento modernista, ainda no modo como isso está colocado nos currículos. Eu vou encerrar a minha fala trazendo, então, um evento que foi criado e tem sido, que tem ocorrido no Instituto Federal de Brasília, porque aí, quando a gente vê os nossos estudantes ingressando lá com demandas outras, e esse currículo não dá conta necessariamente da potência desses
corpos que vêm para o nosso contexto institucional, a gente começa a refletir sobre ele. E o Glauco pode falar com mais propriedade, porque o Ser Negra é um evento que ele encabeça, mas a gente tem refletido muito sobre essa negritude, gênero e raça nesse cenário. Eu trago aqui assim alguns elementos dessa história só para contribuir. Obviamente isso é muito mais complexo e amplo, mas acho que vale a pena a gente pensar que no caso da dança, pensamos isso, mas ainda estamos engatinhando, né, em nossos currículos. Obrigada, eu passo para a Heloísa. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Glauco e a Sus pela exposição. Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Eu acho que estou falando longe. Vou falar. Assim? Beleza. Bom, dá para ouvir? Vamos lá. Após a exposição dos meus colegas, em que é possível refletir sobre o histórico das danças do Brasil, no Brasil, e a perspectiva moderna que marca o fazer artístico, a prática pedagógica e o pensar da dança ainda hoje, gostaria de tentar estabelecer um estudo de caso proposto a partir das aulas de danças do Brasil na licenciatura em dança do IFB, Instituto Federal de Brasília, que eu ministro aulas. Comecei a dar aula lá de danças do Brasil na licenciatura em dança em outubro de 2014. Como primeira impressão, estranhei a matriz curricular ser única no curso, ou seja, os estudantes só vivenciam esse eixo da dança em apenas 80 horas num curso de mais de 3.000 horas. A cada primeira aula, os questionamentos dos estudantes versam sobre as infinidades de danças que há no país e se eles vão aprender a dançar todas. É necessário aqui explicar que a dança contemporânea é marcada pelo discurso de que os bailarinos e dançarinos devem ser intérpretes criadores, para que alinhem técnica e expressividade no seu dançar. Assume-se assim uma poética própria, sua maneira de se movimentar, sua maneira de pensar a dança e de criar uma aula, um espetáculo ou um texto. Nessa perspectiva, explico que a componente curricular Danças do Brasil será marcada por uma investigação pessoal que atravessará os aspectos culturais e afetivos da sua história, com a produção de um inventário dentro da metodologia de Graziela Rodrigues no livro Bailarina, Pesquisadora e Intérprete, de 1998. Há no inventário o deslocamento do olhar do outro como um modelo de corpo e dança posto para o meu olhar, o que me é próprio e culturalmente construído na minha história, de meus familiares e antepassados. Uso como exemplo o inventário de Renata de Lima Silva no livro Corpo Linear, Processo de Criação na Dança, de 2012, em que ela traz o seu avô, seu Firmino, como protagonista e narrador da história dos negros desse país. No inventário de Renata, seu Firmino narra para os netos como sobreviveu aos séculos de escravidão, com histórias por muitas vezes assustadoras, marcadas por um discurso de resistência. Nesse exemplo, proponho que eles pensem afetivamente em pessoas, lugares, memórias e reinventem suas histórias, trazendo elementos das culturas que eles fazem parte. Peço que reflitam também para o que Victor Tânia chama de liminaridade e em que medida em sua vida e na história de suas famílias houve momentos de suspensão de tempo e espaço gerados a partir de crises. Aqui em Brasília, a partir dos inventários já entregues nesses 2 anos, pude perceber que há muitos estudantes de origem nortista do norte do Brasil, nordestina e negros. Esses estudantes encontram-se com as suas histórias e memórias e podem criar dança a partir delas. Nos relatos avaliativos da disciplina, é possível observar que estudantes com realidades marginais costumam se envolver mais nas propostas da componente curricular. Há nessa observação uma potência de diálogo com o texto decolonial de Ramon Grosfold. O autor, em seu texto, apresenta inúmeras perguntas que sintetizam questões decoloniais e, dentre essas questões, emerge na minha prática pedagógica a questão que ele coloca. Será que podemos criar conhecimentos que vão além dos fundamentalismos terceiro-mundistas e eurocêntricos? A partir dessa questão, refletimos sobre a possibilidade de criar conhecimentos em dança que vão além dos fundamentalismos que negam a herança europeia e americana ou afirmam o que o autor chama de fundamentalismo eurocêntrico.
Como pensar em corpos de fronteira? Partindo da metodologia do autor, não há um universal global no mundo plural. E pensar em corpos de fronteira exige pensar na perspectiva cosmologia de críticos de dança, entre aspas, do sul global que pensam com e a partir de corpos e lugares étnico-raciais, sexuais subalternizados. O que Grossfogel chama de corpo político do conhecimento, que seria um corpo político do sujeito que fala com uma igualdade epistêmica de lugar de fala, incorporando os saberes subalternos dos processos de produção de conhecimento. Uma estudante que orienta em seu trabalho de conclusão de curso é de origem cigana, da etnia dos Calons, e sua demanda para apresentar seu projeto para mim, como orientadora, foi: professora, não quero fazer a dança contemporânea dos ciganos. Não há dança contemporânea para eles, quero fazer a dança tradicional. Essa procura por legitimidade de seu discurso de dançarina surgiu a partir da marginalização do seu lugar de dança, de corpo e de fala. Decidimos discutir decolonialidade em seu trabalho. Ora, partindo do texto do artigo de Grossfogel, o corpo de fronteira é o corpo de resistência, não só em aspectos da cultura dominante da vida cotidiana, mas de resistência pela legitimação do seu lugar de fala dentro de ambientes acadêmicos que ainda no Brasil afirmam essa tradição moderna e clássica da dança europeia e americana, como a Suzy trouxe. Outro marcante aspecto do corpo de fronteira é o que ele carrega de pré-moderno, que no exemplo cigano não faz parte da modernidade, sendo marginalizado em um dos genocídios e epistemicídios da humanidade, como traz Grossfogel no texto trazido para nós pelo professor Juazeiro no dossiê Decolonialidade e Perspectiva Negra, publicado agora em 2016. Outros corpos de fronteira que chegam ao IFB são os corpos negros políticos de meninas e meninas da periferia do DF, que têm toda uma formação política e uma atitude corpórea dentro do movimento hip-hop. O trabalho com esses corpos politizados traz desafios enormes para o corpo docente da licenciatura em dança, que, como Suzy mostrou, tem uma formação moderna, europeia e colonizada. Pensar esses corpos a partir da decolonialidade tem sido mostrado para nós uma saída possível para tentarmos fugirmos do que sabemos fazer, para, como diz Catherine Wolff, desaprendermos o que sabemos e voltamos a aprender tudo de novo, pois o que sabemos não tem sido muito útil, se, não abandonando a postura crítica, não nos propormos a adestrar corpos, mas sim a deixá-los desenvolver a potência que carregam. Mas para deixar que corpos decoloniais desenvolvam suas potências, é necessário mais que uma prática pedagógica crítica. É urgente uma prática pedagógica crítico-decolonial. Para lembrar de novo Caterine, para lembrar de novo ela. Bom, e eu acho que é por isso que a gente tem que estar aqui hoje, para desaprender o que sabemos e aprender tudo de novo de outro jeito. Sendo assim, agradecemos antecipadamente se alguém se propuser a nos ensinar algo, agora com reflexões, perguntas ou mesmo provocações. Obrigado. Então eu passo a palavra ao Patrick, que é sociólogo, doutora em sociologia, e pesquisador da área da sociologia da religião, especificamente as culturas e expressões ao-esquerdas. Ok? Bom dia a todos. Primeiramente quero ser grato ao Joás pelo convite para apresentar esse trabalho. Também quero ser grato a ele por esse dia dentro desse seminário. Um dia em que a gente pode apresentar outras pesquisas que estão usando essa perspectiva da decolonialidade como metodologia, como teoria, e eu vejo isso uma importância grande nisso. Durante esses dias de seminário foram faladas algumas coisas que estão no meu trabalho, como a colonialidade do saber, como a colonialidade do poder, do ser. Ontem o professor José Jorge Carvalho falou dessa questão da nossa universidade, de como essa universidade, esse modelo eurocêntrico de universidade tirou a espiritualidade de dentro da universidade, né?
e o meu trabalho é um trabalho que fala da espiritualidade. Teve outros pesquisadores aqui que falaram também a respeito dessa questão do objeto da pesquisa, falar de si, né? E a minha proposta de trabalho é muito nesse sentido. Resumidamente, eu estou fazendo um trabalho a respeito do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Eu sou sócio da União do Vegetal e, como o Brent me falou, né, eu sou sociólogo da religião. Fiz minha graduação, eu estudei Reisados, lá no Cariri Cearense. Depois o meu mestrado foi a respeito dos pagadores de promessa do Padre Cícero. Então assim, eu já tenho toda uma imersão no campo religioso. E aí depois disso, com o tempo, eu cheguei na União do Vegetal. Comecei a trabalhar no trabalho voluntário do Departamento de Memória e Documentação. E com o tempo pesquisando a União do Vegetal, sendo um pesquisador insider, né, colaborando com a construção da sua memória, eu comecei a ler a produção acadêmica. E aí eu não vou dizer que é a respeito da União do Vegetal, mas é uma produção acadêmica sobre a União do Vegetal. Né? É uma produção acadêmica que vem de cima para baixo, que é feita por pessoas que não são da União do Vegetal, pessoas de outras religiões, ayahuasqueiras, ou pessoas que não são ligadas a nenhuma dessas religiões. E aí eu comecei a ver um exotismo muito grande nesses trabalhos e assim, uma distância muito grande da realidade que eu vivencio dentro da União do Vegetal. Então, eu passei um tempo refletindo, amadurecendo, para saber se era possível um sócio, um membro de uma religião, desenvolver um trabalho acadêmico, cientificamente honesto e eticamente responsável a partir de si, para os outros, né? Então, a minha proposta de trabalho é essa, nesse sentido que eu utilizo a metodologia decolonial, no sentido de falar, eu me coloco como nativo, né, no meu texto, na minha fala. Então, a minha tese de doutorado, o título da tese é O Exemplo na Vida de Quem Prega. E aí ela tem como exemplo, né, o José Gabriel da Costa, que é o fundador da União do Vegetal, a quem nós reconhecemos e chamamos de Mestre Gabriel. E aí eu estudo a União do Vegetal como uma escola de socialização que gera valores morais, e esses valores morais, com o tempo, a partir de um processo lento e gradual, os indivíduos vão introjetando dentro de si uma ética de vida, né? Então, assim, existem algumas dificuldades para escrever a respeito da União do Vegetal. A dificuldade assim, maior que eu vejo para uma pessoa que não é sócio da União do Vegetal é que a União do Vegetal ela tem o processo de transmissão de conhecimento é inteiramente oral. A União do Vegetal ela não tem... Isso também é uma realidade de outras religiões ayahuasqueiras, sabe, né? Como o Santo Daime, como a Barquinha e outras, né? Então, assim, esse processo lá na União do Vegetal nós chamamos, assim, na linguagem nativa, de boca ouvido. É a nossa pedagogia nativa por excelência, né? É um processo de transmissão oral que demanda, assim, alguns anos, né, para a pessoa ter acesso ao corpo doutrinário, corpo de conhecimento da União do Vegetal. Então, para vocês terem ideia, eu sou sócio da União do Vegetal há 9 anos e eu já escutei assim, porque a União do Vegetal é uma religião hierárquica, né? Existem graus. Mais à frente do trabalho eu vou falar a respeito disso. Eu sou do grau, eu sou do corpo instrutivo, e aí eu tenho acesso a um conhecimento que é reservado, mas algumas histórias, alguns aspectos doutrinários eu só ouvi uma ou duas vezes, né? Então daí você imagina assim, com uma pessoa que
que não é da União do Vegetal, se propõe a escrever um trabalho a respeito, né, como é que ele vai escrever com propriedade se ele não tem acesso a esse conhecimento? E se tem, ainda não tem acesso a esse conhecimento de uma forma assim amadurecida. Bom, esse processo ele de conhecimento ele exige assim uma ampla capacidade de memorização, né? E como eu estou dizendo assim, alguns anos de convivência com sócios, né, de reflexão. Existe algum material oficial e não oficial escrito a respeito da União do Vegetal, mas o material oficial escrito ele não trata de questões doutrinárias, assim, no sentido assim, do que acontece dentro das sessões, né? Tem uma biografia do mestre Gabriel e tem alguns outros livros que contam a história de alguns dos primeiros fundadores, né? Eu vou contextualizar um pouco aqui a União do Vegetal, porque a experiência de apresentar trabalho me mostra que isso é necessário. Então, assim, a União do Vegetal ela foi criada em 22 de julho de 1961, no Seringal, Guarapari, divisa da Rondônia com a Bolívia. O José Gabriel da Costa. José Gabriel da Costa é um baiano que migrou na Segunda Guerra Mundial como soldado da borracha. Ele foi trabalhar no Seringal, Porto Velho. Ele é nascido na cidade de Coração de Maria, uma cidade que fica próxima à Feira de Santana. E aí o José Gabriel da Costa, sua família e um grupo pequeno de pessoas, eles fundaram essa religião. E a União do Vegetal ela tem como um sacramento um chá. Esse chá ele é psicoativo e ele é feito a partir de duas plantas. O cipó Banisteriopsis caapi, que nós chamamos de mariri, e a folha do arbusto Psicotria viridis, que nós chamamos de chacrona. Estes vegetais a gente chama união do vegetal porque eles são sinérgicos. Eles precisam da ação conjunta deles para ter o efeito psicoativo, né? Então, assim, como é que isso funciona bioquimicamente, né? No mariri existem substâncias químicas chamadas beta-carboninas. Basicamente são 3 beta-carboninas: a tetrohidroarmina, armina e armalina. Essas beta-carboninas elas são inibidores da monoaminoxidase. A monoaminoxidase elas são produzidas no nosso fígado. Por que eu estou falando isso? Porque se você fizer um chá só da folha, só da chacrona, que é onde está o princípio ativo, a dimetiltriptamina, quando você bebe, a monoaminoxidase ela degrada a dimetiltriptamina e aí não tem efeito. Então, assim, as beta-carboninas elas inibem a monoaminoxidase e aí a dimetiltriptamina ela entra na corrente sanguínea. A corrente sanguínea ela chega até a barreira do sangue no cérebro e lá ela vai até a glândula pineal e aí começa a produção, a liberação de dimetiltriptamina. Nós, seres humanos e os mamíferos, nós produzimos dimetiltriptamina, é uma substância endógena. Nós liberamos dimetiltriptamina em alguns momentos da nossa vida, né? Momentos por exemplo, de um grande estresse, né? É liberado dimetiltriptamina. No momento que a pessoa nasce, é liberado dimetiltriptamina. No leite materno tem dimetiltriptamina, né? Então, assim, ela é uma substância endógena. E a dimetiltriptamina, né, ela tem uma preferência pela amígdala do cérebro, né? O que é que isso significa? Isso significa que ela trabalha com o nosso sistema das emoções, né? Ela trabalha as nossas reações emocionais, ela trabalha a nossa memória, a nossa associação de informações, trabalha também com quando a gente está passando por uma experiência espiritual, né, essa área fica muito ativada, né, e também é o nosso centro de decisões. Então, e ela trabalha basicamente assim no hemisfério direito do cérebro, né?
Importante falar isso porque, assim, quem estuda, quem já passou um tempo estudando, teve essa oportunidade de estudar como é que funciona o nosso cérebro, né, sabe que basicamente nós funcionamos a partir do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo ele é dominante e ele é mais linear, mais racional, mais matemático, né, e o hemisfério direito ele é mais, trabalha mais com a linguagem simbólica, artística, né. Bom, aí quando você ingere o chá, ele demora mais ou menos 30 minutos para fazer efeito e aí esse efeito ele tem uma duração mais ou menos de 3 a 4 horas. Né? Mais ou menos 3 horas as beta-carbolinas elas deixam de inibir a monoaminoxidase e aí aquela dimetiltriptamina que está percorrendo o sangue ela começa a ser degradada. Né? E aí os efeitos vão sendo suspendidos. Né? Então, na união do vegetal, a gente utiliza esse chá para efeito de concentração mental, com o objetivo de evolução espiritual. Durante o ritual, eles são entoados cânticos. Esses cânticos são para trazer força e luz, né, espiritual, né? E são transmitidos os ensinamentos, a doutrina do Mestre Gabriel. Como outras religiões brasileiras, a União do Vegetal ela inicia seus trabalhos de forma despretensiosa e depois sofre perseguições dos órgãos de repressão. Isso é muito comum também na história das religiões afro-brasileiras, né? O João de Candomblé também passaram por esse processo, né? Passam ainda, na verdade. Né? E após esse momento ela se estabelece, né? E isso também tem acontecido em boa parte da história das religiões. Né? Então, a união do vegetal, ela tem, em muitos trabalhos eu encontro as pessoas falando da união do vegetal como uma religião sincrética. Realmente, assim, ela para quem é de fora, ela é aparentemente sincrética. Ela tem influências, assim, para quem é de fora, assim, do kardecismo, da Umbanda, do Candomblé, do catolicismo popular. Mas dentro da união do vegetal, o Mestre Gabriel ele revelou a origem de onde é que ele vem trazendo cada uma dessas aparentes influências. Né? E ele trouxe revelações, histórias, ensinos que são contados somente na união do vegetal. Né? Então ela tem uma singularidade. Né? Eu vou adiantando aqui algumas coisas, né? Certo. Bom, ainda falando um pouco ainda desse aspecto institucional da união do vegetal, a união do vegetal ela planta essas plantas, cada núcleo da união do vegetal ela tem um terreno e ela planta mariri, planta chacrona, nós mesmos preparamos o vegetal. Somos nós que cuidamos dessas plantas e somos nós que preparamos o chá, nós não terceirizamos esse trabalho, nós não pagamos ninguém para fazer isso é tudo trabalho voluntário. Né? A União do Vegetal não tem objetivo de arrecadação financeira, né? Se arrecada apenas para custear as despesas. Né? Bom, o campo, aí agora eu te fazer essa contextualização para poder falar do porquê que eu estou usando a metodologia da economia nesse trabalho. Né? Esse campo denominado ayahuasqueiro, ele é um campo assim, relativamente novo. Aqui no Brasil ele começou a ser desenvolvido nos anos 80. Então assim, em termos, a gente falar de produção acadêmica é uma coisa muito nova. Né? Na área da etnofarmacologia você tem trabalhos desde o fim do século XIX. Né? E é muito interessante porque esse chá ele é conhecido assim, popularmente como ayahuasca. Mas na união do vegetal nós chamamos de vegetal o oasca, no daime chamam de daime, no santo daime chamam de santo daime, nas etnias indígenas eles têm uma grande variedade de nomes, né? De modo que esse nome é um nome assim que é uma invenção acadêmica que foi popularizada pelos meios de comunicação. As próprias religiões e quem se utiliza do chá
Em outros processos que também não são religiosos, né, não chamam o chá de ayahuasca. Né? Bom, então assim, o que eu proponho no meu trabalho é uma experiência de pesquisa diferente dos que entraram, olharam, ouviram, saíram e escreveram. A proposta é diferente dessa, né? Eu proponho articular uma proposta de narrativa ou outra que tem um olhar nativo como ponto privilegiado acerca do referido campo. Eu tomo a precaução de não essencializar ou mesmo remeter a um outro total, mas sim pensar nos sujeitos da pesquisa. Portanto, é narrar uma história, fazer uma análise sociológica a partir de outras conexões, buscando horizontalidade e diálogo entre as peças envolvidas no processo de construção da pesquisa. Acredita-se que esta proposta concede força às formas narrativas que serão produzidas aí, tendo na perspectiva decolonial o compromisso ético-político de elaborar um conhecimento contra-hegemônico. Né? Então, qual é a importância de fazer uma análise do campo ayahuasqueiro a partir da perspectiva decolonial? Qual é a importância metodológica de examinar o duplo papel de pesquisador e nativo em uma pesquisa como esta que agora se apresenta? Aí eu vou dizer o seguinte, é fundamental porque, para vocês terem uma ideia, a agenda da União do Vegetal hoje não está com sócios da União do Vegetal. Quem é chamado para falar, eu vou dizer novamente, sobre a União do Vegetal, não a respeito dela, são pessoas que não a conhecem. Às vezes são até, digamos, hostis a ela. Então, assim, um trabalho desse é importante porque a gente precisa resgatar essa agenda. Eu fiz uma análise de toda a produção acadêmica do que foi escrito a respeito sobre a União do Vegetal. Né? E em termos percentuais, só 12% do que foi escrito por sócios da União do Vegetal. 88% do campo do que foi escrito sobre a União do Vegetal foi escrito por pessoas de fora. Né? E aí você tem uma série de imprecisões, você tem revelações de segredos que esse pesquisador ele não teve acesso, ele teve acesso por gravações. Então, assim, ele não dá a interpretação correta. Isso gera um problema também dentro da instituição, porque a pesquisa dentro da União do Vegetal, agora ela está mudando, por conta desses novos trabalhos. Mas a pesquisa se tornou um lugar de desconfiança. Né? Quando eu li aquele livro daquela antropóloga maori, Linda Smith, né? Ela fala Decolonizando Metodologias, né? Que ela vai falar da experiência de pesquisa entre os maoris, né? Como eles falam a palavra pesquisa, eles já sentem um medo, né? Um temor. Na União do Vegetal isso também acontece. Muito por uma falta de ética, né? Das pessoas que fizeram. Já vou concluir, viu? Então, assim, eu estou propondo aqui aquilo que o Henrique Dussel chamou de escuta ética, né? Reconhecer o outro a partir de uma narrativa ética. Né? Esse tipo de narrativa se coloca naquilo que o autor chama de projeto da transmodernidade, que se inicia com a escuta ética dos povos atingidos pelo eurocentrismo e pelo colonialismo. Então, é um pensamento para além da totalidade, é um pensamento que nega os regimes de verdade produzido a partir de um projeto eurocentrado. Desta forma, é possível dizer que a escolha metodológica aprendida aqui se trata de opção política do pesquisador, que está se propondo falar de uma outra face do objeto de pesquisa que procura a diferença e a heterogeneidade. Né? Bom, tem algumas questões aqui que eu posso desenvolver no momento das perguntas, né? Algumas coisas que não vai dar tempo de falar, né? Mas, por exemplo, eu faço uma crítica a essa questão da patologização dos estados ampliados de consciência. Existe muito desconhecimento a respeito disso. Existe um desconhecimento muito profundo ainda por parte da mídia que chama esses psicoativos de alucinógenos, né? E chama às vezes até de narcótico, né?
né, um desconhecimento profundo da literatura química e farmacológica. Né? A questão do segredo é uma questão muito importante dentro desse campo, né? A lógica do segredo, porque mexe com a hierarquia. E existe toda uma necessidade de uma virada epistêmica, né, para compreender o campo ayahuasqueiro livre de preconceitos coloniais e centralmente localizados, no sentido de vir dos locais mais desenvolvidos, entre aspas, né, da produção de conhecimento. Obrigado.